Bom, eu comecei conversando com vocês na semana passada sobre verdades básicas da fé cristã, sobre coisas que são bem simples da fé cristã. Daqui a pouco, por exemplo, eu vou fazer a exposição de 1 de Pedro, e uma das coisas que o apóstolo Pedro fala no capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 17, o apóstolo Pedro, por exemplo, nos chama a atenção para que, em meio ao sofrimento, os cristãos saibam dar a razão da sua fé. Isso é uma coisa muito interessante. É importante que os cristãos saibam dar a razão da sua esperança, a razão da sua crença, a razão da sua fé. Por que cremos no que cremos? Por que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor? Então isso é de suma importância, o exercício de estudarmos a Escritura, produzirmos uma boa teologia e a gente poder estar cada vez mais firme como discípulos de Jesus. E aí, só recapitulando com vocês o que nós estudamos na última semana em 2 minutinhos. Na semana passada, eu falei para vocês que a Bíblia está estruturada em cima de 4 pilares. Quando vocês olharem a Bíblia, ela está estruturada em cima de 4 pilares. O primeiro pilar, ele vai estar em Gênesis 1 e 2. O que é que o escritor bíblico quis trabalhar em Gênesis 1 e 2? Você está lá lendo a sua Bíblia, e aí o que é que tem que estar como base na sua mente? Gênesis 1 e 2, o escritor bíblico trabalha a criação de todas as coisas. E especialmente ele trabalha a criação de tudo. E depois no capítulo 2, o escritor bíblico vai trabalhar especialmente a criação da raça humana. Isso é algo importantíssimo de estar na mente de vocês. Uma segunda coisa que ele faz, especialmente lembrem-se que no capítulo 1, no verso 31, ele termina com um coro. Ele diz assim: gente, tudo é muito bom. Elohim, Deus, quando termina a criação de todas as coisas, o que é que Deus diz? Isso aqui é muito bom. Deus tem deleite na criação dele, ele gosta de tudo que ele viu. Um jardim sacrificial em que Adão, Eva e os seus descendentes podem conviver muito bem. E interessante é que o próprio Deus vai participar dessa dinâmica, dessa vida com Adão e Eva. Isso é muito legal. Vocês vão perceber isso especialmente no capítulo 3, quando o texto bíblico diz que na viração do dia era um costume de Deus estar com as suas criaturas. Isso é muito importante. Mas quando nós chegamos, meus irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos um problema sério, que é a queda. E aqui, turma, por queda, lembrem-se que eu falei com vocês, há 4 estágios do homem. Quando Adão é criado inocente. Adão não conhece o mal. Vocês vão perceber isso em Gênesis capítulo 3, quando o texto bíblico diz, o Senhor diz, antes de expulsar o homem do jardim, o Senhor diz assim: agora o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Não que Deus conheça o mal fazendo o mal. Deus não pratica o mal, mas Deus sabe o que é o mal. O que é a queda? A queda é cairmos do estado de inocência para o estado de pecadores. Quando você fala a mim assim, nossa, o ser humano é caído, o que você está querendo dizer? Que o ser humano não é mais inocente, ele é pecador. Então,
vem uma aplicação muito simples aqui. Criança é inocente? Não. Não. Percebam isso. Quando eu for trabalhar pecado original com vocês, nós vamos trabalhar esse negócio. Todo mundo nasce com pecado original. Para cristãos, seres humanos não são anjinhos. Seres humanos não são bons por natureza. Seres humanos são pecaminosos por natureza. A gente olha às vezes aqueles velhinhos, bem velhinho assim, aí você fala assim, é bom por natureza? Não. Seres humanos são maus por natureza. Percebem, gente, uma aplicação muito singela. A gente tem o Brasil, por exemplo. O Brasil é uma república federativa do Brasil, ok? Quando a gente tem uma coisa chamada pacto federativo, para formar o Brasil todo, na base desse pacto está um filósofo chamado Rousseau, que achava que os homens eram bons. Então, por isso, quando a gente estabelece essas nações modernas, a gente vai ter essas leis que elas não são feitas para refrear o pecado dos homens. Mas por quê? Porque a ideia é que os homens nascem bons. A nossa era, o nosso tempo, o nosso momento, ele é assim. Então as nossas ciências psicológicas são assim, ciências sociais são assim, porque a ideia do século XXI é que o homem nasce bom. A Bíblia já começa dizendo, não, queda. Aí vem uma outra coisa. Só que qual é a grande diferença? Porque nós temos outros dois estágios dos homens. Vocês que foram iluminados pelo Espírito Santo, e na verdade não foram iluminados pelo Espírito Santo, vocês foram mais do que iluminados pelo Espírito Santo. O que é o crente converter? O cara fala assim, fulano converteu. O que aconteceu com ele? Nós vamos ver que ele não aceitou Jesus. Nós vamos perceber que, na verdade, ele tem uma nova vida. E que nova vida é essa? O crente de verdade, ele tem um novo coração. A natureza dele mudou. Ele sai do estágio de pecador e ele vem para o estágio de agraciado. É aquilo que Lutero chamava ao mesmo tempo justo e pecador. Por isso que vocês brigam contra um Adão que está aí dentro de vocês, que grita até não poder mais, ele é terrível. Mas ao mesmo tempo vocês foram justificados, santificados, vocês têm uma natureza nova, vocês têm uma consciência, eu vou falar de consciência com vocês logo mais, pregando, vocês têm uma consciência cristã. Então, quais são os dois tipos de pessoas que existem no mundo? Pecadores, mas no estágio de como o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É essa condição aqui, ó, que todos os seres humanos nascem, pecaminosos. Mas aqueles que foram encostados pelo Espírito de Deus, têm uma nova vida, agraciados. E alguns dos nossos irmãos que já estão na glória, e nós um dia estaremos na glória. Seremos glorificados, teremos o mesmo corpo de Cristo Jesus, teremos a glória de Deus em nós. E tudo isso aqui também será glorificado. Então, quando a gente fala de queda, a gente fala que o pecado, pessoal, ele está em todos os lugares da terra. Não há nada, meus irmãos, nada que o pecado não tenha entrado. Pode imaginar qualquer detalhe, o pecado entrou em tudo, tudo. A influência pecaminosa está em tudo. Mas, percebe, o primeiro pilar, o segundo pilar, e vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é a restauração, ou a redenção.
Esse processo de redenção, ele vai de Gênesis capítulo 4 até Gênesis capítulo 20. Percebam que quando vocês forem ler a Bíblia e vocês saírem de Gênesis 3 e perceberem o pecado na raça humana, vocês entram em Gênesis 4. E o que está escrito lá? Primeira coisa, Caim mata Abel. Gênesis capítulo 5, você vai perceber que o futuro de todos os seres humanos é a morte. Gênesis capítulo 6, o pecado se espalha de tal forma na raça humana que o que Deus vai fazer? Chama Noé, sua família e destrói todas as coisas, porque o pecado está demais. Quando você chega depois de Gênesis 9, Noé se embriaga depois do pacto, faz uma besteira danada, ele e o seu filho Canaã, Gênesis capítulo 10. Aí a gente fala, agora o negócio vai funcionar. Aí vem Gênesis 11, a Torre de Babel. Aí o que vocês percebem? Sempre a opção dos seres humanos é para ir contra Deus, sempre. Então, de Gênesis capítulo 4 até Apocalipse capítulo 20, o que Deus está fazendo? Redimindo. Agora, ó, preste atenção. O que é que Deus está redimindo, Rômulo? Deus está redimindo a alma de alguém? Porque a gente costuma falar assim, não, Deus está salvando almas. Deus deve ser alguma coisa meio Chico Xavier, assim, né? Deus está salvando almas. Não, não. Deus está salvando a sua criação inteira. Tudo. Deus está salvando tudo. Tudo vai ser restaurado. Não é só a alma de ser humano nenhum. Isso é platonismo. Deus está salvando tudo. Ok? Todas as coisas. Agora, deixa eu tentar te ajudar, deixa eu gastar 1 minuto com isso. Mateus, Evangelho de Mateus. Só para vocês entenderem. Eu não sei, eu sou novo, então eu não sei quando é que a gente... Mateus capítulo 24. Eu não sei quando é que essas coisas começaram a ser incluídas na igreja. Mas algumas fontes as quais eu tenho estudado e pesquisado, o evangelho que se prega dentro das igrejas, ele parece muito mais filosofia grega do que cristianismo propriamente dito. Olha Mateus capítulo 24. Jesus está dizendo para nós o quê? É o seu sermão escatológico. O que é isso? Jesus está dizendo da vinda dele, certo? Tanto que olha o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Beleza? Aí, olha o que vocês costumam aprender, e me perguntaram várias vezes, e eu nunca tive tempo de parar para falar sobre isso. Olha como é que vocês leram a vida inteira, eu não sei porquê, o verso 36 em diante. Jesus voltou, certo? Quanto ao dia, verso 36 do capítulo 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de quem, gente? De Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O dilúvio. É sobre o que nós estamos falando, ok? Percebam que, da mesma maneira que Deus acabou com o mundo no início, Ele está dizendo, eu vou acabar no final, ok? Ele está usando o mesmo exemplo de Gênesis 6, que eu estou dizendo para vocês aqui agora, ele está usando para falar do final dos tempos. Ó. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, ok? Casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Beleza? Noé entrou na arca. Top? Vamos lá. E eles nada perceberam,
até que veio o dilúvio. E o que aconteceu quando veio o dilúvio? Os levou. Ok? Quem ficou? Noé. E quem foi levado? Agora preste atenção. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Então quem é que ficou? O Noé. E quem foi levado? Quem foi levado? Os ímpios. Ok? Quem ficou foi o Noé e a família dele. E quem foi levado? Os ímpios. Ok? Continue. Verso 40. Verso 40. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro... Então para com essa besteira de arrebatamento. Você quer parar com isso? Esse negócio de ser arrebatado. A igreja vai ser arrebatada. Se você vai, o problema é seu. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu quero ser como o pessoal de Noé. Eu vou ficar. Eu não sei de onde inventaram isso. Onde vocês tiraram essa teologia doida? Eu vou ficar. Por quê? Porque da onde vem a Nova Jerusalém, meu Deus do céu? Ela desce do céu. A Nova Jerusalém desce do céu. Por favor, vamos em Apocalipse capítulo 21. Senão vocês não vão entender a Bíblia nunca, gente. Jesus tem um corpo físico, como o meu e o seu. Ele ressuscitou dos mortos. Apocalipse 21. Eu tô indo mais devagar. Das outras vezes eu não tive tempo. Então hoje eu não estou com pressa mesmo. Eu não sei quando é que nós vamos terminar esse curso. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. O que aconteceu com a Nova Jerusalém? Descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Por quê? Porque Deus vai pegar essa criação aqui e ele vai em um outro passo, que é o número 4, em Apocalipse 21 e 22. Deus vai fazer a nova criação. Tudo isso aqui vai ser transformado. Não, nada disso aqui vai pegar fogo e aniquilado. Para. Eu vi novo céu e nova terra. Tudo isso aqui transformado. E o trono de Deus habitará no meio do seu povo. É a Nova Jerusalém. É a criação restaurada. Por isso que cristãos se importam com o corpo físico, com o mundo criado. Cristãos se preocupam com a natureza. Cristãos se preocupam com tudo. Porque tudo é criação de Deus. Ok? Tudo bem? Então, como lermos a Bíblia? Quando você estiver lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai estar lendo o ápice do plano de Deus da redenção. Porque Cristo estará na cruz, estava na cruz, resgatando tudo. Tudo é dele. Quando Jesus se assentou à direita do Pai, Jesus é Senhor de alma. Jesus é Senhor de cada célula, de cada ameba, de tudo que existe na criação. Jesus é Senhor de tudo. Então para com essa loucura de ficar viajando na maionese pensando que Deus é Senhor de alma, que o céu é um monte de alminha voando. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Por favor, como ler a Bíblia em 4 grandes atos de Deus? Criação, queda, redenção e nova criação. Eu vou falar no último capítulo sobre a ideia do arrebatamento, o fatídico, que eu não sei de onde inventaram. Ele não está na Bíblia.
E esse texto aí, vocês viram? Se vocês quiserem, eu serei como Noé. Vocês eu já não sei. Tá? Vocês se viram. Eu prefiro ser deixado para trás. Eu quero ser deixado para trás. Tá bom, pessoal? Então, a grande questão é a seguinte. Isso aqui é o que a gente chama de maneira cristã de lermos não só a Bíblia, mas de enxergarmos a vida. Vocês vão perceber o seguinte: por que a gente tem problema no casamento? Por causa do afastamento do homem com Deus. Por que a gente tem problema de violência? Por causa da queda. Por que a gente tem doença no mundo? Por causa da queda. É sempre assim, gente. Agora, a gente está dentro de um plano de redenção que é progressivo. Deus está salvando e trazendo a criação dele para ele de novo. Ok? Beleza? Então vamos lá. Dúvidas vocês anotam que depois vocês conversam comigo. Então, o que eu quero tratar com vocês neste exato momento? Agora, eu quero responder a seguinte pergunta: como é que a gente sabe destas coisas? E eu vou dividir isso em duas partes. A primeira eu vou falar hoje e a segunda eu vou falar semana que vem. Ok? Como nós sabemos que há um Deus? Como nós sabemos que fomos criados? Como nós conhecemos esse plano que vocês estão vendo aí? É fato que eu estou usando a Bíblia. Então vocês podem dizer assim: Pastor Rômulo, a gente sabe isso tudo pela Bíblia. Então, o que eu vou me ocupar aqui agora é dizer para você como a Bíblia chegou até a sua mão. Ok? Então é um exercício que nós vamos começar agora e eu vou terminar semana que vem. A questão é como a Bíblia chegou na sua mão. Por que você tem o que você tem aí? E por que esse conteúdo é esse conteúdo? Tudo bem? Show? Por que ela é chamada de palavra de Deus? Me perguntaram essa semana se a palavra de Deus é Jesus ou a Bíblia. Engraçado isso, né? Essas teologias do nosso tempo eu já não aguento mais. Oh, meu Deus, é cada uma invenção de moda do tamanho do mundo. Os dois são a palavra de Deus, mas depende do que você quer dizer como palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. Por que você tem isso que está na sua mão? Por que você tem a Bíblia na sua mão? Nós vamos chegar lá. A grande questão é a seguinte. Vamos lá. Nós precisamos trabalhar algo chamado revelação. Revelação. Aqui, por revelação, eu não estou falando daquilo que vários de vocês já viveram por aí, esse eis que te digo, meu servo. Não é nada disso. Nada disso. Isso aí não é revelação, tá? Então, quando eu for trabalhar com vocês a doutrina do Espírito Santo, a gente vai falar sobre isso. O que é revelação? Revelação é traduzido por tirar o véu. Como assim? Meus irmãos, se a gente pegar um jato aqui, e há quem diga, não sei se isso é uma lenda urbana, há quem diga, não sei se é verdade, que quando começou a acontecer, quando começaram as corridas espaciais na década de 50 e 60, há quem diga que quando os russos chegaram até o espaço, uma das coisas que o Yuri Gagarin, que era o astronauta, teria dito é que Deus não estava lá. Faz sentido. Porque isso é a grande questão, é assim, onde Deus está? E como é que você consegue conhecer esse Deus? E a grande questão é a seguinte: o cristianismo trabalha com a seguinte premissa: se Deus não quiser se mostrar,
Se Deus não quisesse tirar o véu, ninguém o conheceria. Porque João 4, verso 24, por exemplo. Jesus, no encontro com a mulher samaritana, ele diz assim: ora, Deus é espírito, e ninguém vê alma penada por aí. Então a grande questão é, se Deus não tirar o véu, seres humanos não o conheceriam, não o conhecerão. Fato é, houve um personagem histórico chamado Adão, e esse cara conviveu com Deus propriamente dito. Para nós, essa é uma história verdadeira. Ele viveu com Deus. Mas o fato do pecado ter entrado na raça humana, automaticamente fez com que essa relação com o Senhor ficasse comprometida. Então, se Deus não se mostrar, se Deus não resolver vir de encontro aos seres humanos, nós não conseguiremos conhecê-lo. Aí você diz assim: ah, pastor, isso é normal. Hoje eu vejo menos. Mas vocês lembram daqueles rapazes de roupa preta e normalmente americanos, os elders, os mormons que ficavam andando aí na rua de Campo Grande? Eles já devem ter batido na sua porta alguma vez, não é? Por exemplo, para esse tipo de crença, eles foram muito fortes nos Estados Unidos, hoje eu não sei mais. A partir da investigação científica, nós chegaríamos até Deus, por exemplo. É uma crença fundante deles, aqueles rapazes. Então, a partir das nossas descobertas da ciência, nós chegaríamos até o pleno conhecimento de Deus. É uma doutrina mórmon, por exemplo. Para nós cristãos, isso é falacioso. Isso não existe. Nós não vamos encontrar Deus simplesmente para a ciência. Porque para nós, Deus teve que se revelar. E se Ele não se mostrar, é impossível conhecê-lo. Ninguém vai vê-lo. Então vamos ver. Para nós cristãos, há especialmente 2 tipos de revelação. Deus vai se mostrar para nós, especialmente de 2 maneiras. E eu vou tratar hoje a primeira. E aí semana que vem eu vou gastar mais tempo com a segunda, porque eu acho que ela é mais... ela requer um pouco mais de cuidado, especialmente por conta da influência muito grande dos irmãos e da doutrina pentecostal no nosso tempo. Mas vamos lá. Há 2 tipos de revelação. Então, quais são os 2 tipos de revelação básicos que existem? Primeiro, existe uma revelação geral, que é a que nós vamos nos ater mais tempo hoje. Ou seja, tem um tipo de revelação que é geral. O que é isso? Ela é para todos os seres humanos. Todos os seres humanos viram essa revelação de Deus. Deus tirou o véu de todos os seres humanos para que todos os seres humanos pudessem vê-lo. Mas existe uma outra revelação, que é uma revelação especial. Essa nem todos conseguiram ver. Essa nem todos observaram. E aí nós vamos chegar ao ponto de que ela tem um clímax. Na semana que vem eu vou falar isso com vocês. Por exemplo, vocês vão observar o João falando isso no capítulo 1, assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo é a revelação especial de Deus, por exemplo. E nem todo mundo viu. E alguns até veem e ignoram. Aí, por exemplo, você vai perceber que você tem Jesus em João, no capítulo 17, orando ao Pai, dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê?
Porque a Escritura é uma revelação especial de Deus. Mas os seres humanos nem todos veem isso. E ignoram, nós vamos trabalhar isso. Então, se essa aqui é para todas as pessoas, essa aqui não é para todos. Ela não é para todos. Não adianta. Agora, dentro da revelação geral, ela tem um propósito específico. Porque por que existe essa revelação para todas as pessoas? Por que ela existe? Essa revelação geral para todas as pessoas, ela demonstra atributos de Deus. Ela demonstra atributos de Deus. Nós vamos trabalhar isso agora. Agora, e a revelação especial, pastor Rômulo? Essa aqui já ela demonstra, mas ela está muito mais querendo mostrar propósitos de Deus, plano de Deus. Querem ver? Por que é que vocês conhecem a salvação em Cristo Jesus? Porque vocês tiveram acesso a isso à Bíblia. Se vocês não tivessem tido acesso às Escrituras, vocês não saberiam o propósito de Deus para o homem, por exemplo. Não saberiam. Se vocês não tivessem acesso a Jesus Cristo, por exemplo, pela palavra, vocês não conheceriam qual é a vontade de Deus para a família. Vocês não conheceriam a vontade de Deus para o trabalho. Vocês não saberiam nada disso. Por isso, o propósito da revelação especial, ele é muito mais profundo. Porque, como isso aqui é para todo mundo, e eu vou falar agora, a revelação especial, ela vai fazer uma correção na revelação geral. Vocês vão ver agora o que é isso. Preste atenção. O que é revelação geral? Como Deus se mostrou para todos os seres humanos? De 3 formas. Número 1. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Olha o verso 18. Deixa eu ler com vocês do 18 em diante. Romanos capítulo 1, do 18 em diante. Olha o que o texto bíblico diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem verdade pela injustiça. Então Deus está irado, segundo o apóstolo Paulo. Deus é um Deus irado. Pois, olha que coisa interessante. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus está dizendo que está irado, e Deus está dizendo que ele pode ser conhecido pelos homens. Ele tirou o véu, ele se revelou. Vamos lá. Pois, olha que coisa bonita. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de quê? Das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Gente, todos os seres humanos deveriam olhar para o próprio corpo, olhar para os demais, olhar para tudo o que foi criado. Porque a primeira forma que Deus se manifesta é a criação. Olhar para o mundo criado é dizer: há um Deus. Mas o Paulo está indo mais longe. Dá para ver os atributos de Deus. Há um Deus poderoso. Há um Deus organizado que criou cada coisa no seu lugar. Percebe? Dá para ver qualidades desse Deus. Gente, eu não sei vocês, mas há alguns anos a gente fez um passeio lá em casa nas cataratas do Iguaçu. E eu acho que eu tive talvez a experiência espiritual mais profunda da minha vida olhando aquele monte de água caindo. Porque é tanta água, não tem torneira para desligar. E aquele negócio cai e você fica ali do lado. O poder daquele negócio é tão grande, aquele jato de água na sua cara é tão grande, que a única coisa que você olha é assim: quem botou esse negócio aqui? Não tem jeito. Como é que isso veio parar aqui? É poder demais. E aí o que mais me chamou a atenção é que você sai dali, você vai para a usina de Itaipu, perto. E é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Aí você pega um ônibusinho e você passa por cima da barreira de Itaipu. De um lado, uma queda enorme. E do lado de cá, o guia fala assim: aqui tem 7 vezes mais água armazenada do que nas cataratas. Você fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? Que loucura! Isso é a criação. Isso é quando você anda de avião, aí você olha embaixo, assim, por exemplo, aquele tapete de nuvem. Ou quando você faz um simples passeio de carro, e quando você olha para o lado, você vê aquela realidade criada, aquela coisa linda. Ou quando você tem o privilégio, que hoje a gente tem pouco, de tirar leite da vaca, que sai quentinho, e aí quando você olha ele já está cheio de gordura, aí você bebe aquele negócio, faz um mal depois, rapaz. Mas é bom, né? Eita, que é bom demais. Isso é criado. É criado. Ninguém botou a mão para fazer. É aquela fruta que você tira do pé, aquela laranja que você tira rapidinho e você começa a comer, e você percebe que aquilo é uma dádiva do Criador. Sei lá, quando eu era criança tinha muita jabuticaba em Campo Grande, né? Então é aquela jabuticaba que você come, e aí depois que você está comendo que você viu que o passarinho bicou nela, né? Porque até a maneira com a qual a criação se relaciona entre eles, aquilo tudo é estabelecido por Deus. Não foi acaso. Eu fui dar uma palestra ali no COC, um tempo desse atrás, no colégio. Era uma roubada gospel que me colocaram, para variar, eu caio em um monte de furada gospel. Mas o mais interessante é que, conversando com os meninos, era uma combinação de física com biologia que eles estavam fazendo no dia. E aí eu fui lá falar com eles, e muito interessante, gente. Os meninos tinham a teoria da evolução, ela estava completamente enraizada nos meninos. Mas nenhum deles tinha coragem de dizer que Deus não existe. Então, quando eu perguntava para eles assim, tudo bem, gente, vocês podem acreditar que explodiu e que a gente veio parar aqui. Agora, minha pergunta é, o que veio antes? Aí, nenhum deles, eles não tinham a coragem de dizer que não tinha um Deus. Porque a complexidade das coisas criadas apontam para um Deus.
Todos os homens veem isso, gente. Daqui até no Japão, todo mundo vê isso. Todo mundo sabe disso. E sabe o que é interessante? Essa criação obedece o Senhor de uma maneira muito grandiosa. Nós vamos trabalhar isso depois, nos dias da criação propriamente dito. Mas é lindo como a criação obedece o Senhor. É lindo demais. Quando vocês leem o relato de Gênesis 6, 7, 8 e 9 do dilúvio, vocês observam que depois de 100 de anos, quando Noé termina a arca, Noé teve que correr atrás dos animais. Não, Deus mandou todos eles lá. Isso é interessante, né? Vocês lembram do relato do Jonas, quando ele entra dentro de uma cachalote lá? Quem manda o Jonas, quem manda o grande peixe colocar o Jonas na praia? O Deus Criador. E até hoje, quando, por exemplo, a minha filha mais velha falou bem assim, pai, eu acho que Vitória é bipolar. Aí eu pensei assim, Vitória bipolar? Quem é essa Vitória bipolar? Aí ela falou bem assim, nossa, aqui está fazendo sol e daqui a pouco está fazendo chuva. Sol e chuva, sol e chuva. Ela estava falando do clima, né? O clima, tá, sol e chuva, e é o período de março, né? Aí quando você olha a criação, é muito legal, porque Deus botou sol, lua, planetas, estrelas para marcar primavera, verão, outono e inverno. Isso é muito legal, gente. Isso é muito bacana. E saibam que no mês de março sempre chove, né? Por isso que a gente tem a composição do Tom Jobim, das águas de março fechando o verão e a promessa de vida no seu coração. Porque está marcado, funciona, isso é muito legal. Criação. Crentes, cristãos, partem desse pressuposto. Deus se mostrou a todos os seres humanos a partir da criação. Mas tem uma outra maneira. Tem uma outra maneira de Deus se mostrar. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Atos, no capítulo 14. Atos capítulo 14. É a viagem de Paulo e Barnabé. Eles fizeram um milagre. E aí quando eles fizeram um milagre, aconteceu algo muito interessante, muito curioso. Porque como Paulo pregava, eles começaram a chamar o Paulo de Hermes. Hermes era o correio de Zeus. Então, Barnabé começou a ser chamado de Zeus e Paulo de Hermes, porque Paulo é que pregava. Aí olha que coisa curiosa. Verso 14. Eles quiseram adorar Paulo e Barnabé pelo milagre que eles tinham feito, né? Aí olha só. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Os caras queriam fazer sacrifícios, né, para eles. Eles falaram, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, como vocês. Estamos trazendo boas novas. Evangelho nós estamos trazendo para vocês. Dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. E o que esse Deus vivo fez? O céu e a terra. Se afastem dos ídolos e venham para o Deus Criador. Ele está dizendo, o mar e tudo que neles há. Olha agora que interessante o discurso dos apóstolos. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem revelação geral, sem testemunho. Porque os apóstolos estão chegando naquele momento. Então o pessoal poderia falar bem assim, mas e antes, quando vocês não estavam aqui? Paulo e Barnabé disseram, ele não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, fazendo o quê? Dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento
com fartura e um coração cheio de alegria. Não é só criação, pessoal, é providência. Provedor. Meus irmãos, nenhum povo da história ficou sem alimento, sem organização, sem sol, sem chuva. No nosso tempo, isso é o Michael Horton que fala, qual é a dificuldade da gente ver Deus como provedor? Porque eu sei que está caro, está 20 pau um saco de arroz, mas hoje como é que você tem acesso à comida? Você vai ao supermercado, está mais fácil. Você vai lá, passa o cartão, ou dá o dinheiro, ou dá cheque, quase não tem mais, né? Ou paga no PicPay. Então, vermos Deus como provedor no nosso tempo, por causa desse período de tecnologia, está mais difícil, né? Porque a gente pode falar que foi a gente, foi a tecnologia, foi o homem. Mas enfim, pessoal, por que vocês têm saúde? Por que vocês têm isso para poder trabalhar todos os dias? Por que o mundo funciona com uma devida ordem? Tem sinal vermelho, a gente para. Aí tem sinal verde, a gente anda. A gente tem leis que funcionam. Por que a gente tem? Algumas, né? Tem umas que não funcionam não, né? Por que a gente tem isso? Porque quem é que mantém a ordem do mundo? Quem é que sustenta o mundo? Vamos dar uma olhada em Hebreus, rapidamente, para a gente entender o que é providência. Hebreus capítulo 1. Eu vou trabalhar esse texto melhor na semana que vem. Mas olha Hebreus capítulo 1, meus irmãos. Olha o que o texto bíblico diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. Percebe? Criação. Agora olha só. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E o que ele faz? Providência, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Os nossos antepassados faziam muito isso, né? Vamos orar pelo alimento, não tem isso? Vamos orar aqui pelo almoço, vamos orar pela janta, vamos orar pelo café da manhã. Por quê? Porque simplesmente eles estavam mais em contato com a terra do que nós, mas a ideia é quem nos deu? O Senhor. Problemas na saúde, aonde nós vamos procurar ajuda? Em quem pode curar? No Senhor. É o Deus provedor, providência. Todo mundo vê isso. Mas tem um terceiro, gente, e último, extremamente poderoso. Uma terceira maneira que Deus se revelou de forma para todos os seres humanos. Todos. Que é a consciência. Pastor Rômulo, consciência? Meus irmãos. Ateísmo não existe. As pessoas creem em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. O ser humano é religioso por natureza. Olha só. Muito interessante. A gente vê muito isso na política. Na política é muito legal. Mas deixa eu ler um texto e faço uma aplicação. Olha Eclesiastes capítulo 3, isso aqui o Calvino adorava muito.
Olha o verso 11. Olha o verso 11 do capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, olha o versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que é que todos os seres humanos têm dentro do seu coração? Calvino chamava isso aqui, de semente da religião. Ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver eternamente. Porque ninguém foi feito para morrer. Mas dentro de nós, vocês lembram que vocês já pregaram muito assim para as pessoas? Olha, aí dentro de você tem um vazio que só Deus pode preencher. Isso aí é o senso da divindade. A gente fala, mas o que todos os seres humanos querem? Só querem um sentido para a vida deles, gente. É só o que o ser humano quer. Ele só quer uma direção. Por quê? Porque é isso aí que a gente foi criado para ter. Deus colocou em nós a semente da religião, o senso da divindade. Todos nós queremos respostas. Todos nós queremos saber aquilo para o qual eu falei com você semana passada. De onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, todo mundo quer. E aí, isso aqui é muito legal, que é o porquê que a gente cria ídolos. Vê no nosso tempo, por exemplo. Vou falar duas coisas aqui. Número 1, percebe que todas as religiões, todas as culturas do mundo têm religião. Todo mundo. As culturas do mundo têm religião. E quando não tem um ritual religioso, querendo saber assim, de um ser superior, quem é esse ser superior, que no nosso período está acontecendo muito, a galera pega algum tipo de ideologia, alguma plataforma, ou algum tipo de pessoa e adora. Isso o tempo todo, o tempo inteiro. Percebem como isso acontece muito na política, e sempre aconteceu? A gente está nesse período, por exemplo, no nosso tempo de hiperpolitização. Aí a minha mãe, por exemplo, ela era criança, lá no Araguaia, afora, e só tinha rádio. Aí ela se lembra que em volta da mesa, meu avô, pai dela, e o meu bisavô, no caso, o avô dela, brigavam até não poder mais por causa de Getúlio Vargas. Olha que coisa. A gente acha que esses fenômenos são novos, né? Eles brigavam porque um era a favor e o outro era contra. E ninguém gostava, um gostava, o outro não gostava. E eles brigavam a noite inteira. Minha mãe fala, esses troços são tudo velho, gente. Isso não tem nada de novo nesse negócio, não. Isso é igual andar para trás. Porque a gente sempre procurou ídolos. Seres humanos sempre procuraram ídolos. Só que nos últimos anos, os ídolos que nós temos estabelecidos, eles são muito materiais. Eu tenho falado isso para vocês. Por quê? Por conta da semente da religião. Todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo tem uma bandeira, todo mundo precisa de um Deus. Todo mundo. Quando a gente não conhece, a gente cria, a gente inventa. É por isso que quando eu falei com vocês, por isso que quando vocês têm a Bíblia na mão, o que a Bíblia faz? Ela corrige isso aqui, ó. A Bíblia corrige. Porque a Bíblia vai me dizer assim, opa, eu vim de um Deus criador, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia vai olhar a providência e fala bem assim, opa, essa água gelada que está aqui, ela é fruto da graça de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, opa,
Existe um Deus verdadeiro o qual eu vou adorar. Percebam, meus irmãos, Deus se revelou a todos os homens, mostrando os seus atributos, mostrando as suas qualificações, as suas capacitações, mostrando as suas perfeições. Todos os homens veem e vivem isso. Isso é revelação geral. Ok? Deus mostrou, Ele quis mostrar. E aí, só respondendo uma pergunta que sempre surge quando eu dou esse curso. Por que Ele criou? Por que Deus fez isso tudo? Aí o Paulo vai dizer para os Efésios e para os Romanos assim: para o louvor da glória da sua graça. Porque Ele quis. Porque Ele quis. E a gente precisa ser grato a Ele. Ele quis. Ok? Terminamos por aqui. Criação, queda, redenção e nova criação. Leiam a Bíblia assim. Segundo, por que conhecemos a Deus? Porque Deus se revelou de duas maneiras. De uma maneira geral, para todas as pessoas, mostrando os seus atributos, mostrando a sua glória. Como? Através das coisas criadas, através da providência diária e momentânea, mas, enfim, instantânea o tempo todo. E especialmente através dessa semente da religião, da consciência. Precisamos de um Deus, precisamos de um Deus, precisamos. Os seres humanos querem viver eternamente, os seres humanos têm sede de Deus. Semana que vem eu vou conversar com vocês sobre a revelação especial. Então nós vamos começar falando e falaremos das profecias, nós vamos falar das aparições de Deus, nós vamos falar disso tudo, como é que Ele foi fazendo isso progressivamente até chegar nesse livro que está na mão de vocês. Ok? Show?